Oba! 8 horas da noite, dia 16 de junho de 2021. Começando mais uma Carnalive aqui no canal da Carnavalesca, a sua rede de notícias, memórias e informações do carnaval. Oi, Jamila! Oi, Gabi! Gabi Tunis na área! Jamils também, que legal, pessoal! Bora entrando! Uhul! Tudo bem aí com o áudio? Tá me escutando? Todo mundo? Viva o carnaval! Eu fiz uma versão assim, Jamila, meio cyberfeminista. Especialmente para você. Peraí, deixa eu ver se eu consigo adicionar a Gabi aqui. Aí. Salve, salve! Ih, que alegria! Maravilhosa! Ai, via internet. Vamos que vamos, a gente vai do jeito que dá. Não tem Tô essa, com né? muita saudade de você, Gabi, muita saudade. Gente do céu, como é que a gente passou um ano sem carnaval, né? Sem se encontrar. Sem carnaval não foi, né? Porque o carnaval a gente faz ele onde tiver, do jeito que for. Mas, assim, falta o encontro, né? Essa conjuntura específica da pandemia, ela limitou muita coisa, né? E o carnaval também ficou bastante limitado nessas possibilidades do encontro físico. Mas ele não deixa de existir, né? Como a gente poderia dizer, o primeiro mandamento. Cadê você? Ah! Ó, você está certíssima, né? A gente está tendo que enfrentar, né, um inimigo Fernanda Passini! gigante. Não, a gente está vendo muita gente maravilhosa entrar, né? Cecê, um beijo, Rodrigo, um beijo, Grilo, um beijo. Sei que emoção você tá aqui com a gente, assim, Gente, sempre eu tenho presente. vontade de chorar. De É tanta muita coisa. emoção. É um encontro que a gente esperou muito, né? Aliás, assim. Nossa. A Fê faz parte também de tudo que a gente refogou, eu acho, né? De alegria, né? Eu acho, não tenho certeza absoluta que a gente refogou muita alegria, a gente refogou muita resistência contra esse projeto político que está aí, a gente refogou muito afeto, né? Muito respeito, muita harmonia, muita coletividade. E você faz parte de tudo isso, Fê. E todo mundo que está aqui, ó, Exatamente. Dani, a Ana, Dani. eita, Não, e assim, eu acho simbora! que aquela época que a gente estava brigando para manter os bares abertos contra a lei de silêncio, né? A gente brigou tanto, a gente foi, né, Ju, a gente se expôs tanto, a gente foi em tanta reunião, a gente ouviu tanta abobrinha na nossa orelha de gente fascista, ainda, né, naquela época, ainda os fascistas ainda não saíam do armário com essa facilidade como eles estão saindo hoje. Mas, de alguma forma, a gente anteviu, Brasília anteviu o que ia acontecer no Brasil. O movimento fascista, ele aconteceu aqui antes. E você lembra que a gente falava isso? A gente falava isso e todo mundo achava que a gente estava exagerando. Nossa, E meninas as são pessoas loucas. brigavam com a gente porque a gente usava o termo fascismo. Eu Fascista, me lembro que eu fui para São Paulo na época desse enfrentamento, né, com relação ao fascismo, pelo qual a lei do silêncio, né, foi o mecanismo, né, assim, e aí a gente nomeava, né, Gabi, porque a gente acha importante dar nome, né? E aí eu lembro de exatamente. sentar com um colega e o colega falar assim: olha, você está usando muito o termo fascismo. Você tem que ler um texto que é a menina que usava muito o termo fascismo. E Nossa. aí eu falei: olha, você não está entendendo o que está vindo aí, cara. Você não está entendendo o que a gente vai viver. Eu estou vivendo lá em Brasília e é muito sério o que a gente está, né, assistindo. E é sério por quê? Porque é autoritário, né? Porque não utiliza da inteligência,
né? A Fê tá aqui falando que lembra muito bem, né, Fê? Então, tinha essa... Oi, Gus, oi, Paik, oi, Andréa, olá, pessoal que tá chegando aí. Então, Ah, gente, assim, a gente... Muito legal isso aqui na verdade era para ser um bloco, né? Ou pelo menos uma mesa de bar com a Gabi, com todo mundo que está aí tocando pra gente. Eu, com a maior satisfação em servir a cerveja, como sempre, e organizar o furdunço. Mas, já que estamos aqui, né, em 2021, na virada da década, na virada do século, na virada do milênio, e não podemos, né, porque para além do fascismo a gente tem ainda uma pandemia, então a gente está, né, se ressignificando aqui, mas sem perder a consciência do que a gente está enfrentando. Então a gente está falando um pouco sobre isso, pessoal. Né? Oi, MC Decima Go, bem-vindo! E aí a gente está tratando um pouco assim sobre o nome que a gente deu para as coisas, né? E a Gabi ontem falado até para mim, eu estava combinando, bora Gabi, bora fazer essa live e tal, e a Gabi, bora, bora, porque é junho e a Gabi é uma das mulheres que eu amo bastante assim na minha vida, assim como várias que estão acompanhando aqui. E junho é um mês que traz essas duas forças muito presentes, né? O amor, né? A cultura popular também. E tem, na verdade, uma terceira força, que eu acho que é a revolução, né? Junho sempre foi um mês que sempre trouxe muitas revoluções para o nosso país. E talvez agora a gente esteja precisando um pouco desses encontros. Aliás, a gente sempre precisou, né, gente? Assim, e talvez, assim, pensar em novos tipos de vínculo, né? Para que a gente continue tentando trazer um tempo, né? Esse desafio, que eu acho que ele é um desafio inimaginável até pouco tempo atrás, né? A gente estava falando disso, do que as pessoas, como as pessoas nomeavam as coisas, como que as pessoas imaginavam as coisas, até bem pouco tempo atrás. Mas esse desafio é um desafio para a nossa geração, né, Gabi? Assim, é um desafio que exatamente. caiu no nosso colo, caiu no colo da nossa geração. Então a gente precisa ter muita consciência, né, de que os genocídios já aconteciam no nosso país, sempre aconteceram, né, contra os povos indígenas, contra as pessoas negras, contra as mulheres, contra as pessoas mais pobres, as pessoas LGBTs. O Brasil é o país que mais mata, né, a população sexo-diversa no mundo. É o país que mais mata defensores de direitos humanos no mundo. É muito grave, né, gente? Então, assim, a gente sempre foi, infelizmente, também uma sociedade bastante violenta contra o nosso próprio povo. E, ao mesmo tempo, nós temos, né, uma tecnologia muito forte, que é a nossa cultura, né? Então, assim, eu queria que você comentasse um pouco isso, Gabi, assim, esses desafios, estratégias de enfrentamento a esse desafio da nossa geração. Eu acho que, como eu estava falando, né, que Brasília ele é um balão de ensaio. Brasília está sempre na vanguarda do fascismo, é uma cidade que ela é muito propícia, tem uma população que é bastante, que adere muito facilmente aos valores fascistas, e a gente já vinha percebendo que isso estava crescendo aqui em Brasília. A gente fez um movimento bastante grande, tentando mudar a lei do silêncio, e nós não conseguimos. A gente tentou, a gente ficou anos fazendo isso, foram bares fechados, foram espaços culturais assim que existiam há décadas, que foram sumariamente fechados, a cultura se empobreceu, a música perdeu espaço aqui de uma forma absurda, os músicos perderam renda, perderam possibilidade de trabalho, e ninguém estava nem aí para isso. Então, a gente já estava percebendo que esse movimento vinha crescendo, e ele explodiu com a eleição do Bolsonaro, e hoje a gente está vendo o que é o fascismo no poder. O fascismo no poder, de um jeito ou de outro, ele vai resultar num genocídio. Sempre foi assim, né? Toda vez que o fascismo chegou ao poder, ele resulta numa matança. Então, de algum jeito, essa matança ia acontecer. No caso, o fascismo do Bolsonaro se aliou ao coronavírus, que para ele foi muito até fácil, assim, porque ele com o vírus ele consegue matar sem fazer força. Basta deixar aquilo se proliferar, e é isso que ele está fazendo, é isso que a gente está vendo. Cada dia isso fica mais evidente. Então, a gente precisa entender que esse ideário fascista, ele nunca acaba. Ele sempre vai existir.
sempre irão existir pessoas que estão prontas a aderir a ele quando ele se coloca numa posição de poder. Então, nós que somos contra isso, que temos uma visão humanitária, uma visão humana, e queremos e temos um desejo de que as coisas sejam melhores, não só para nós, mas para todo mundo. Nós que entendemos que preciso, que para a nossa vida do outro tem que ser melhor também. Nós não vamos viver bem se o outro estiver sofrendo debaixo do nosso pé, que seja. Alerta contra isso. E, como a Ju falou, nós temos tecnologias sociais e culturais, que nos permitem, que são, eu não diria armas, porque a gente não faz guerra, a gente dialoga, que são estratégias de diálogo contra o fascismo, estratégia de diálogo com as pessoas que permitem uma conscientização, uma sensibilização, uma humanização. E essas tecnologias, eu acho que as principais delas são as artes, a música. E aí entra o carnaval. O carnaval, ele é o oposto do fascismo. Ele é a evolução da liberdade, ele é a espontaneidade, assim, o primado da espontaneidade, é o momento em que as pessoas podem vestir a roupa que elas querem sem ser julgadas, andar na rua sem ter risco de ficar até de madrugada, beber, não beber, sair, não sair, gostar, não gostar, cantar, não cantar, ser afinado, ser desafinado, fazer o que quiser. Fazer o que quiser é uma coisa muito importante. A gente tentou aqui passar um trecho de uma animação que é muito bonita, uma animação que chama O Menino e o Mundo. É uma animação brasileira, é um desenho incrível, ele não tem diálogo, ele não tem palavra, ele só tem imagem e música. E ele conta uma história de uma vida de uma pessoa, é uma história linda, é muito emocionante. Quando termina aquilo, você está comovido com aquelas imagens, com aquela história, com toda a crítica que esse desenho faz à nossa sociedade. E ele tem um momento em que ele mostra uma luta entre o fascismo e o carnaval. É exatamente isso, é o fascismo contra o carnaval. O carnaval é representado por um pássaro, e esse pássaro ele se alimenta de a imagem são umas bolinhas que saem de um bloco de carnaval. É um bloco formado por flautinhas assim, pífanos. E aí esse bloco vai soltando bolinhas coloridas, e essas bolinhas se juntam e formam um pássaro lindo, todo colorido e maravilhoso, e ele sai voando. E aí o fascismo, que é representado por uma banda marcial, uma banda militar, toda preta, e ela vem com os instrumentos todos certinho, assim, tudo, sabe, aquela coisa. E aí os instrumentos, de repente, viram armas e começam a atirar no pássaro. Aí viram um avião bem grande, assim, preto, e pá, atirando no pássaro e destrói o pássaro. Nessa hora, você dá vontade de chorar, você fala, meu Deus, mataram aquilo. Aí o pássaro cai, se despedaça todo, aí daqueles pedacinhos dele coloridos, esses pedacinhos vão entrando nas pessoas, e saindo pelas flautas dela, e aí o pássaro nasce pequenininho de novo, e depois ele vai crescendo de novo. Então ele vai mostrando, esse desenho, que o carnaval ele tem um poder de criação, e o fascismo ele tem muito poder, mas é só de destruição. Então ele destrói tudo que a gente cria, ele destrói a criação do povo. É o carnaval, que é a liberdade que cria. Não existe criação sem liberdade. Então, esse potencial do carnaval ele é muito importante. Esse lugar do carnaval de manter as pessoas livres, de ter uma semaninha, 4 dias, em que você é livre, plenamente livre. Porque no capitalismo ninguém é livre totalmente. A gente está sempre vendendo um pedacinho do nosso dia, da nossa energia. Todo mundo tem que vender. A gente é escravinho ali.
uns 6 horas por dia, outros 8 horas por dia, uns muito mais. Tem gente que é escravo 12 horas, 15 horas. Mas a gente, toda vez que a gente vende a nossa força de trabalho, a gente se escraviza um pouco. E o carnaval é o momento que você diz, eu não sou escravo, hoje eu não sou escravo. Hoje eu sou livre, hoje eu boto a roupa que eu quiser, hoje ninguém vai mandar em mim. Isso é uma plenitude de humanidade. Isso é um antifascismo na sua essência. Então, eu Exatamente. acho... Gabi, eu quero só mandar um beijo, uma benção para a mãe Dora, que está aqui saudando a gente. E a Yá, que entrou, Rebeca, a Cris. Olá, pessoal. A gente está aqui escutando uma das mentes mais brilhantes assim, da nossa geração, né? Uma das mulheres mais incríveis que eu conheço. Para mim é sempre uma emoção. A Fê tá até me falando que se arrepiou toda, eu também me arrepiei toda. Mãe Dora, a gente te ama muito, a bênção. Que maravilha o seu axé aqui com a gente. Se prepara, mulherada que tá aí, Mãe Dora, Fê, um monte de gente que eu quero entrevistar também. Oi, Dudu. O Dudu é meu amigo Parceirão da faculdade. Gente do céu, a gente nadava, jogava polo aquático. Ele me ajudou tanto. Ele foi uma pessoa que foi incrível na minha vida. Quando eu estava com um filho pequeno, ele me ajudou demais. É uma pessoa linda. Ele. Obrigada, nunca te esqueci. Olha, sabe, Mãe Dora, muita saudade também. Pois é, gente, a gente está aqui, assim, porque a gente acredita muito que é muito importante a gente ter consciência do que a gente está atravessando, que não é só a gente fingir que não está acontecendo, a gente precisa ter consciência do que está acontecendo e, apesar disso tudo, a gente resistir, né? A gente acreditar, a gente saber de onde a gente vem, para onde a gente vai. E a Gabi está trazendo um tema muito importante que é a liberdade, né? Porque... Aliás, ontem eu queria até mandar um abração aí, foi prazo final para um prêmio muito importante, porque com o sucateamento da cultura, né, Gabi, a gente precisa de várias iniciativas, né, que consigam fazer a cultura fluir, fermentar todo esse potencial criativo que o nosso país, a nossa geração tem. E aí é um prêmio chamado Museu é Mundo. Muito bonito, né? Que a gente está falando de o Menino e o Mundo, e esse prêmio é um Museu é um Mundo. E eu fui ler o edital, cara, o edital era genial. E assim, citava várias referências, né? Eu só queria citar uma referência que é o Raul, que fala, faça o que tu queres, pois é tudo da lei. E isso acontece muito no carnaval, né? Que tava falando que esse poder da gente fazer o que a gente quiser, isso acontece no carnaval. E tinha nesse edital uma frase da Lina Bobardi, que eu queria até saudar muito, né? Porque... é uma arquiteta muito importante, né, que projetou o MASP, projetou várias obras incríveis e, infelizmente, né, a gestão pública desconheceu, né, a própria artista numa homenagem internacional a ela. Então, isso diz muito sobre quem está canetando as nossas vidas, quem está canetando as políticas de cultura do nosso país, né, e sobre essa retirada da memória, da importância, de quem foram as pessoas, né, da nossa história. Mas tinha uma frase dela que era incrível, que falava assim, a liberdade só faz sentido se for coletiva. E eu fiquei pensando muito numa entrevista que eu fiz, né, com a Silvia Badim, que é uma incrível companheira também de resistência, que é da saúde coletiva, e a Silvia estava muito com tamanha lucidez assim, na entrevista, e ela trazia uma perspectiva de que a gente só vai sair dessa crise coletivamente, né? A gente só vai sair dessa crise coletivamente. A gente não vai sair dessa crise. Então eu ponho máscara, você não põe. Eu vacino, você não vacina. E, de certa forma, é essa mensagem que as pessoas estão passando, né? Não é uma mensagem coesa. As pessoas que eu digo, os gestores públicos, né? As pessoas responsáveis pelas políticas sanitárias, as políticas de cultura. Então, a gente não tem uma informação coesa, né, sendo direcionada para a população, né? O próprio Fica em Casa foi uma campanha que as pessoas fizeram pela internet, né? Começou assim, demorou muito para ter alguma publicidade para que as pessoas usassem máscara nas ruas. E eu acredito muito que o carnaval, Gabi, é de certa forma um canal e uma mensagem coletiva, né? Então nós esse ano nós insistimos em fazer o carnaval, que era justamente para que a gente pudesse fazer duas coisas: passar uma mensagem para a população,
de ficar em casa, de se vacinar, de cuidar, né, das pessoas próximas, das suas comunidades. E a segunda era para que as pessoas ficassem em casa com uma programação minimamente humanizada. E não somente vendo tristeza, né? Essas pessoas horríveis, tanta violência que tem acontecido, e principalmente que as pessoas fazem questão de promover e promover mais violência, mais tristeza. Então, que através do carnaval a gente reconhecesse, né, assim, que existe beleza, que existem grandes mestres, que existem grandes artistas, né, que existe toda uma história do povo brasileiro. Hoje, por exemplo, né, a gente perdeu o mestre Zé Divina, que é um mestre do mamulengo, né, lá em Pernambuco, era o maior mestre de mamulengo de Pernambuco. E ele morreu, Gabi, sem nenhuma assistência quase, sabe? Assim, foi um mestre que passou a vida toda promovendo a cultura popular, e assim como vários mestres, né, se despediram da gente nessa pandemia, se despediram da gente de 2016 para cá, se que a gente pudesse se despedir deles ou ampará-los, né, enquanto em vida, e agora em morte estão passando também, que provavelmente podem, né, ficar esquecidos, se não formos nós, as pessoas que temos consciência, que estamos minimamente certas, né, eu acho, também tentando ter um pouco de lucidez. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Gaba, assim, você, né, trabalha com direitos humanos, né? Eu nem passei o currículo da Gabi, gente, mas isso aí eu vou deixar de falar daqui a pouquinho. A liberdade, essa ideia de liberdade coletiva, eu entendo ela como liberdade responsável. A liberdade, ela é a capacidade de autoimpor limites. Você é livre quando você não precisa de uma lei dizendo para você não matar. Você é livre quando você não mata pela sua própria consciência, e não porque você tem medo de ser preso. Você é livre quando você é capaz de não fazer o mal para outra pessoa sozinho, sem precisar de uma lei que vem, ou de alguém mandando, ou de uma punição, ou de uma faca no seu pescoço. Esse é que tem um filósofo que chama Emmanuel Levinas, ele fala que a liberdade é difícil. A liberdade é difícil, porque ela precisa da responsabilidade. Ser livre não é fácil. Parece que é fácil, parece que é fazer o que quiser, mas não é fazer o que quiser. É controlar o próprio querer, é poder fazer e não fazer. Eu posso ir ali roubar um carro, mas eu não vou roubar o carro, porque o carro não é meu. Eu não vou fazer isso. Então, isso é a liberdade. No caso de uma pandemia, quando você tem esse entendimento de liberdade, fica muito fácil você realizar ações coletivas, ou as pessoas cuidarem umas das outras. Porque, na realidade, o cuidado cuidar do outro é a tarefa mais humana que existe. Ninguém exerce o amor sem cuidar da pessoa que ama, sem fazer um trabalho braçal mesmo, às vezes, de cuidar, o bem-querer, ele exige um trabalho braçal, ele exige uma entrega. Então, a liberdade é uma entrega também ao outro, ela não é autorreferida. Ela é referida a outra pessoa muito mais do que a si mesma. E não é assim, a minha liberdade acaba onde começa do outro, não é isso não. É assim, o princípio da minha liberdade é o respeito. Esse é o princípio, não é onde ela acaba. Ela não acaba no respeito, ela começa. É muito diferente você achar que você pode fazer o que você quiser e que o outro impõe um limite para você. Não é isso, não é liberdade. Liberdade é você conseguir fazer isso internamente. É uma coisa muito mais profunda. Isso é possível? Claro que é possível. Nós somos humanos, nós temos essa capacidade. É possível, isso está imerso numa cultura. Como existe, por exemplo, nos povos africanos que falam a língua banto, que tem a mística do Ubuntu, a filosofia do Ubuntu, ela é baseada nisso. Ela é baseada numa existência vinculada. Então, se eu firo você, eu firo a mim. Eu não posso. É um impedimento existencial de machucar o outro. Digamos, é uma missão, uma vocação de vida, a sobrevivência do outro. Essa é a nossa vocação humana. Essa é a nossa vocação humana. E o carnaval, ele pode ser assim. Ele deve ser assim. Esse é o valor que é o valor da liberdade. A evolução da liberdade, o Chico Buarque explicou. Já faz tempo.
Ele já tinha entendido isso. Então, assim, e é claro que o carnaval é uma coisa tão grande, tão forte, que ela é facilmente capturável pelas potências hegemônicas. Então, o patriarcado captura o carnaval e o carnaval se transforma em assédio. O capitalismo captura o carnaval e o carnaval se transforma em negócio. Mas nenhuma dessas capturas consegue, de fato, eliminar uma essência. Ela está sempre ali, ao nosso alcance. A gente sempre pode buscar. As mulheres estão resgatando, elas estão conseguindo fazer um carnaval com respeito, elas estão tendo isso. Em campanhas, a gente tem visto essas campanhas cada vez mais presentes do carnaval sem assédio. Para dizer, olha, o carnaval não é isso, não. Sabe? E aí eu me lembro até da Marielle, a Marielle, porque no Brasil, as mulheres negras, né, a figura da mulata foi muito desrespeitada. O corpo da mulher negra, no carnaval, ele já foi muito desrespeitado. Ele foi tratado como objeto, hipersexualizado, colocado como uma coisa à venda, como se fosse um souvenir para turista. E essas mulheres, a Marielle, que é uma mulher negra, ela podia odiar o carnaval, pelo carnaval ter feito isso com o corpo dela, mas não. Ela estava lá fazendo campanha contra o assédio antes de morrer, antes de ser assassinada. E ela entendeu uma sabedoria ancestral que ela trouxe das mulheres que vieram antes dela, que são as ancestrais dela, de entender o valor dessa cultura e dessa cultura de liberdade, dessa cultura de música, de alegria, de arte. Porque a gente precisa ser alegre, a gente precisa dessa alegria, a gente precisa desse êxtase. Sem isso, a nossa vida ela vai ficando muito pobre. Porque o dinheiro ele não resolve isso. Ele não resolve essa necessidade que nós temos dessa entrega. A liberdade é uma entrega ao outro. Ela não é uma coisa individual. E quando a gente entender isso, a liberdade não é isso que o Bolsonaro chama de liberdade, não. Isso que o Bolsonaro chama de liberdade é violência. É violência contra as outras pessoas. É pura violência. Ele exige para si o direito de ser violento. Ele exige para si o direito de aniquilar o outro. Isso não é liberdade. Não é liberdade, nunca foi. Ele é que chama isso de liberdade, mas a gente tem que ter muita clareza da diferença do que esses fascistas chamam de liberdade e o que é realmente a liberdade. A liberdade é outra coisa. A liberdade é você ter responsabilidade, é você ter responsabilidade pelos outros. Eu lembro que uma vez, bem no começo da pandemia, eu vi uma pichação de um muro na Nigéria, falando sobre a pandemia. Porque se você olhar, os países africanos são muito pobres. Muito pobres. Eles estão sem vacina. Menos de 1% da população de vários países africanos foi vacinado. E eles não têm. Então, tem uma taxa de mortalidade muito menor que a do Brasil. Porque aí essa pichação no muro dizia assim: take your responsibility, stay at home. Então, é a responsabilidade. Do que aquele muro estava falando? De liberdade. Na verdade, ele estava falando isso. Estava falando de liberdade. Da liberdade que é a real liberdade. Então, a gente só vai sair dessa crise quando a gente conseguir entender isso. Na verdade, a gente vai ter que sair antes. E, para isso, a gente vai ter que, de alguma forma, retirar o fascismo do poder, né? Porque o fascismo, ele fica feliz com a morte, né? O objetivo dele é esse, ele está dando certo. Eu acho que desde a perspectiva da lógica fascista, o governo Bolsonaro está dando certo. Né? Está matando um monte de gente. Sim. Está dando certo. Muito forte te ouvir, Gabi. Vários elementos, né? Acho que você trouxe pra gente, assim, uma das coisas que me chamou muita atenção, né? É de como também tem isso, assim, os países, muitas vezes, né, que foram explorados, que já estão resistindo há tantos séculos, né, ao imperialismo, né, a toda essa força, eles conseguiram, de certa forma, criar umas estratégias para que a mortandade durante a pandemia, né, fosse menor. Isso é muito interessante. Por quê? Porque
apesar de tudo, os governos têm um mínimo de humanidade, né? Que isso é o pacto, de certa forma, civilizatório, mas que eu chamo selvagem, porque eu também tenho muita vontade de questionar o conceito de civilização que a gente usa, né? Mas, assim, para mim é muito forte que a gente tenha, nos países de extrema-direita e fascistas, um alto índice de mortandade. Né? Foi assim na Inglaterra, foi assim nos Estados Unidos com Trump, foi assim aqui no Brasil. Né? E isso mostra muito que, de certa forma, e eu acho que os números por si só falam, né? Assim, os números trazem, né, muitas verdades. E uma verdade, eu acredito que é essa, que não é coincidência que nos governos de extrema-direita a pandemia tenha matado tanto, né? Assim, é uma certa elogio à ignorância, né? E para isso a gente tem uma vasta literatura e me interessa muito, talvez, fazer essa literatura chegar até as pessoas, né? Como que a gente vai fazer para transformar? Eu estou vendo aí os seus livros, é maravilhoso. E eu lembro da gente ir votar em 2018, muitas pessoas que blocam com a gente no carnaval e que desfilam com a gente no carnaval com o livro embaixo do braço, né? Aquilo ali para mim foi muito histórico, porque a gente teve que defender, né, assim, o livro enquanto arma, né? Eu li um cartaz que era alguma coisa assim: o livro é minha arma, e assim eu me livro das armas. Né? E essa discussão sobre o armamentismo, né? A gente está hoje aqui no DF, por exemplo, né? Infelizmente sobre o ataque de um psicopata aí, e ele está matando as pessoas, isso está sendo super forte. E aí eu tenho acompanhado um pouco o debate sobre segurança pública que esse caso despertou. Uma coisa que me chamou muita atenção é que ele matou 4 pessoas, né? E, enfim, já matou algumas outras. Mas a gente tem um presidente que matou mais de 400 mil pessoas, né? Então, assim, cadê o aparato policial para prender esse criminoso e a quadrilha dele também, né? Esse é um ponto. O segundo ponto que eu acho que me chama muita atenção é como as pessoas reagem a essa notícia já querendo comprar uma arma, já querendo utilizar mais violência ainda como forma, né, de segurança pública. E infelizmente, as políticas de segurança pública, né, Gabi, tem gerado muita morte no nosso país. A gente viu recentemente a Kathleen ser vítima dessa política nefasta, neofascista lá no Rio de Janeiro e que tem matado pessoas pobres e negras toda semana. Isso é inaceitável, né? Assim, e tem uma coisa que as pessoas esquecem, né? É que esse psicopata, quando ele começou essa saga de agora, ele tinha uma arma branca. As armas de fogo que ele tem, ele foi roubando nas fazendas. Então, a arma do cidadão de bem, a arma do cidadão comum é que está armando ele, entendeu? Então, assim, e tem 200 policiais atrás desse cara. Quem acha que sozinho, com uma arma, vai conseguir enfrentar um cara desse? Se 200 policiais não estão conseguindo pegar ele, gente. Sabe? E aí, assim, eu penso muito nisso, né, Gabi? Não é. Que essa questão, não é. Por exemplo, né, de ter sido, do nosso imaginário, ter sido ocupado, né, com a insistência profunda dessa questão das armas aqui no Brasil, né? E aí, lembra o símbolo, né? E tanto que eu sou DJ no carnaval, eu nunca mais toquei aquela música da metralhadora. Nunca mais, porque que eu adorava a metralhadora, velho. Nunca mais, cara, porque assim, você vai tocar isso. Eu acho que a gente tem que se atentar à construção de imaginário, né? E aí, ao mesmo tempo, tem toda uma discussão, tem pessoas que estão falando mesmo disso, mas eu acho que eu concordo com você quando você falou no início aqui do nosso bate-papo que as nossas armas são outras. E a gente tem que insistir nisso. Não é. Né? Assim, Olha, sobre a pandemia que você falou dos governos fascistas terem mais mortes, não é só porque eles são machistas, misóginos e preconceituosos. Eu li um artigo, eu achei um artigo que 2 mulheres elas pesquisaram todas as respostas de 194 países à pandemia e fizeram as estatísticas, isolaram as variáveis, fizeram todas as estatísticas. Desses 194 países, 19 eram liderados por mulheres. 19, menos de 10%.
elas acharam que que é estatisticamente significativo que os países liderados por mulheres tiveram menos mortes e menos disseminação do vírus. Então, a gente viu o caso da Nova Zelândia, a resposta da Nova Zelândia foi imediata e certa. Então, as mulheres, elas têm, quando elas estão no poder, no caso de uma crise sanitária, elas têm uma capacidade de entender melhor o que é para ser feito e fazer aquilo com energia, apesar das críticas, porque elas receberam muitas críticas, essas mulheres, porque elas fizeram lockdown no começo. E aí, quando você vai ver, mas por quê? O que será isso? Aí você vai ver, 80% da força de trabalho da linha de frente são mulheres. 80% no mundo das profissionais de saúde são mulheres. Os médicos são a maioria homens, mas as enfermeiras e auxiliares de enfermagem, que é quem cuida, são mulheres. Então, quem cuida das pessoas são as mulheres. As mulheres sabem o que tem que fazer. Tem o Bolsonaro, os líderes fascistas, os machos, com as suas armas e seus falos, nunca, quiçá, nunca cuidaram de uma criança com febre. Eles vão saber o que precisa fazer para cuidar de um entubado, de alguém que está morrendo com tosse? Não vão. As mulheres sabem. Então, eu acho que o feminismo ele é necessário até para isso. Não é só para reparar uma injustiça, não. É porque o feminismo ele tem o potencial de criar um mundo mais humano, nesse sentido, porque as mulheres cuidam das outras pessoas. E o feminismo também tem a missão de mostrar para os homens que eles estão perdendo uma coisa muito importante, eles estão perdendo uma parte da humanidade deles quando eles não fazem esse trabalho, sabe? Os homens, eles não estão bem. Não é porque eles estão matando, assassinando, chacinando e espancando as mulheres que eles estão bem, eles não estão bem. Os homens precisam de amor, como todo mundo precisa de amor, eles precisam de amor. E o amor é uma entrega. O amor, ele é um milagre. Você mais tem quanto mais você dá. Quem só recebe fica sem. Então os homens acham que amor é as mulheres dando amor para ele, cuidando deles, mas eles só vão entender isso quando eles forem lá e fizerem esse trabalho. Então é importante aos homens fazer esse trabalho de cuidar, para que eles entendam o que é essa responsabilidade, que isso está faltando para esses homens que estão tomando as decisões sobre a pandemia. Eles estão decidindo sobre coisas que as mulheres estão fazendo e não estão ouvindo as mulheres. E aí está dando ruim, está dando errado, isso não vai dar certo, não está dando certo. Então eu acho que nós temos que ter essa consciência e desse papel do feminismo, que é muito maior do que fazer reparação histórica. É construir um mundo amoroso. É muito maior, é muito maior. É também porque eu acho que é impossível, né, Gabi, a gente não coligar também as coisas, né? O patriarcado com essa sociedade violenta que a gente vive, com a sociedade capitalista, né? A gente sabe que isso é cientificamente comprovado, né? E eu acredito até que, inclusive, o que a gente está vivendo já é o capitalismo e o patriarcado unido, eu espero. Né? Assim, porque não tem mais como, o planeta Terra já está dando respostas, as pessoas estão dando respostas, e aí a gente vê novas formas de organização surgindo também, né? As pessoas organizando comunidades, inclusive... Duas coisas. Primeiro, eu quero dar uma lida aqui nos comentários, está muito legal. Ó, o Maurício Lavenet falou que a equipe de enfermagem trabalha 100 vezes mais do que a equipe médica. Exatamente. Concordamos, né? Muita gente trabalhando. Tem também esse tema das mulheres. A Cláudia falou: as mulheres sabem, as mulheres sentem. Concordo também com a Cláudia que tem um poder a mais aí na mulherada de ser mais aberta, né, à intuição, às ordens que são aí justamente da subjetividade, dos imaginários, das emoções, e a gente está caminhando, eu acho, enquanto humanidade, para dar valor, né, cada vez mais para isso. E tem uma coisa que eu queria falar, que também, assim, entre a gente, que tem um coletivo muito especial dentro dessas novas organizações que estão surgindo, novos grupos, que é a coletiva SUS, que é em defesa do SUS. Também entrevistei as meninas, a Karine e a Lídia.
A Lídia é uma pessoa assim, cara, abriu meu coração de esperança, Gabi. Ela tem uns 23 anos, assim, menina super nova, cara. E ela sabia tudo, assim, ela ia citando todas as conferências de saúde, ela ia citando, sabe, os artigos do SUS. E o SUS, ele surgiu junto, né, com a Constituição de 88. Isso é muito, muito significativo, né, que a gente esteja vendo esse ataque acontecer. E um outro dado que eu acho muito forte, que eu li outro dia, é essas empresas de saúde se tornando bilionárias, né? A gente vê, assim, o PIB do país cresceu. Cresceu para quem, gente? Está todo mundo na miséria, todo mundo desesperado. Cresce para as mesmas pessoas, né? E aí agora tem os planos de saúde nesses 10 tops ricos do Brasil, e isso é gritante. Uma das coisas que ela falava era exatamente isso, de como a política de enfrentamento à Covid aqui no nosso país, que era para ser de assistência primária, que era para ser as enfermeiras indo na casa das pessoas. Hoje eu vi um post da Jandira, um beijão para Jandira Queiroz, nossa grande companheira, lá em Olhos d'Água, que é uma cidade pequena aqui perto de Brasília, para quem é de fora que está nos assistindo. E aí é uma enfermeira que ela vai de casa em casa avisando, olha, amanhã você vai vacinar. E o fulano tem que tomar a segunda dose, sabe? Ela vai chamando assim as pessoas, ela vai avisando que isso é saúde, né? Na verdade, que é também não só você tratar quando a pessoa já está doente, é você prevenir, é você saber quem são as pessoas, né? E isso é muito forte, principalmente com os povos indígenas, que eu também queria mandar um grande abraço, que estão aqui em Brasília, acampados em resistência. Quem puder apoiar, a gente está sendo muito, muito, muito importante essa resistência indígena pelo território, porque para os povos indígenas a terra é vida, é saúde. Então, esse ataque que está tendo à demarcação das terras indígenas, né, os ataques de garimpeiros, né, a gente está, infelizmente, assim, assistindo também essa política de meio ambiente que é devastadora para os nossos tesouros. Então, todo mundo que puder e que quiser apoiar a luta indígena que está sendo construída esse mês aqui em Brasília, como eu disse, junho, na luta e na resistência mais uma vez, vale muito a pena colar lá. E aí, Gabi, assim, eu fiquei impressionada com essa coletiva e as meninas também são do sindicato de enfermagem, né? Então também tem, por outro lado, um fortalecimento, né, dos sindicatos, dos coletivos, de uma organização comunitária. O movimento de mulheres mesmo, né, segue muito firme, muito forte, inclusive garantindo, né, o direito ao corpo e o direito à vida das mulheres na Argentina, né, no Equador também teve um avanço. Então a gente está vendo aos poucos, né, o patriarcado ruir. Porém, a gente precisa de muita solidariedade. Eu acho que a maneira como a solidariedade, principalmente internacional, chega no nosso país, ela ainda também é muito colonizadora, né? Mas isso aí é um papo muito comprido. Mas eu vejo muito o neofascismo como um estribucho final do patriarcado, sabe? Sabe, esse neofascismo é o desespero, assim, meu Deus, as mulheres, elas não vão mais fazer a nossa janta. Então, aí taca a chupeta no chão e dá um chilique, entendeu? É assim, é uma coisa de uma resposta violenta e muito agressiva a todas essas revoluções que vão desde o cotidiano mais doméstico, assim, de não fazer a janta, até ter uma presidenta da República no Brasil, que foi retirada de lá num golpe que cada vez mais eu me convenço que o fator misógino no golpe contra Dilma foi muito forte, sabe? Muito forte. A gente quer muito falar disso. Evidente que então, o feminismo ele está operando uma revolução total, porque ela vai do cotidiano, do micro ao macro, do nano altera muito obviamente, e ela se alia a tecnologias, então ela é uma revolução total, assim, nós estamos passando por uma mudança no modo de existir por causa dessas tecnologias, e o feminismo ele está indo junto com isso, ele está operando nisso, com isso, para isso. Então, o patriarcado reagiu. Ele reagiu com o neofascismo, o patriarcado, o capitalismo, com essa tentativa de voltar a uma ordem anterior, a uma ordem em que a gente estava calada, em que as mulheres não tinham lugar, em que o corpo delas era deles, o corpo das mulheres. Então, eu acho que Lembra que eles soltaram uma campanha Bela Rica Tarde do Lar? Você lembra daquilo?
Teve Oi, a época deu uma cortada. Ju? Em 2016, tinha uma campanha, né? Bela, Recatada e do Lar, né? E eu acho muito significativo tudo isso. E uma das coisas também, né, Gabi, que ajudou o Bolsonaro a se eleger é porque eles construíram uma narrativa em cima da equidade de gênero, que era o fim da família, né? Ah, vai ter o fim da família, essa família. E isso é completamente fora da lógica, né? Assim, porque, na verdade, o que a gente tem, isso não é família, né? Isso é abuso de poder, isso é violação, Exatamente. né? E aquele livro da Silvia Federici, ele é muito importante para isso, né? É a bruxa e o... Esqueci agora, mas ele é um livro muito bom, cara, que eu fiquei impressionada, porque ela faz uma releitura do Marx, né, a partir do trabalho das mulheres. Por exemplo, uma das coisas que estão dizendo muito, durante a pandemia a economia, né, parou e tudo. Mas é porque o trabalho doméstico nunca foi remunerado, né, assim, Exatamente. cuidado com os filhos nunca foi remunerado, né. Talibã e a bruxa, Exatamente. do livro. É, Então, assim, vale porque muito a assim, pena a gente ler. o trabalho de cuidar é esse que eu estou falando, né? Que é central. E que foi colocado pelo patriarcado como uma coisa acessória. Então, assistência social, ela não é considerada central entre as pautas de um país. O que é considerado central é a economia, a guerra, a conquista espacial. Sendo que As armas, né? Pois é, a guerra, conquista espacial, sendo que o que a gente precisa? A gente precisa é de gente que cuide das crianças, dos velhos, dos doentes. A gente precisa de tecnologia de cuidado. É disso, a gente precisa de sistema de saúde bom. A gente precisa de assistência social que funcione. Esses são os assuntos centrais. E essa também é uma tarefa do feminismo, trazer a centralidade o que é central. Sabe? Talvez a economia não seja tão central assim. Nós temos que inverter essa lógica, nós temos que trazer a humanidade para o centro. E assim, o que você estava falando de os países que tiveram poucas mortes, eles simplesmente não colocam na mesma balança os dólares e a vida. Não colocam na mesma balança. Aqui no Brasil, está se colocando dólar e vida na mesma balança. Está se dando preço para a vida. Sim, e ainda com o dólar mais bem valorizado, hein, Gabi? Eu acho que eles valorizam, né? Porque assim, é muito sério o que a gente está vivendo. Por exemplo, o próprio direito à moradia, né? A gente assistiu as famílias serem desalojadas, né? Na capital federal, isso é muito simbólico, né? E foi muito triste de assistir. Fora a gente tendo que falar fique em casa, sabendo que muitas pessoas não têm casa, né? Ou sabendo que as pessoas vão ser violadas dentro de casa. Então, aqui, para nós no Brasil, foi muito desafiador, né? Enfrentar a pandemia com tudo isso, com o governo querendo que a pandemia matasse, com toda essa violação que a gente já sabe que a gente já tem dos nossos direitos, né? E apesar disso tudo, a gente está aqui. Eu queria, Gabi, agora mandar um beijão para as pessoas da Aruc, porque eu acho que a Aruc ela é muito ilustrativa, por exemplo, de tudo que a gente está falando. Ela é uma comunidade, ela é um território. Ela abriu esse território durante a pandemia para fazer arrecadação de mantimentos, né? E a Aruc simplesmente está sendo vítima agora desse mecanismo fascista da lei do silêncio. E aí, semana passada, com a vacinação, né, e, enfim, as pessoas respeitando o distanciamento, a bateria fez o seu primeiro ensaio, depois de muito tempo. E aí, cara, você vê lá toda aquela comunidade super diversa e linda, mascarada, todo mundo separadinho. Mas eu fiquei assim, falando, mas não é na Aruc, né, um ensaio. Aí eu vou ver, Centro Operário do Cruzeiro. Ou seja, a Aruc não pôde ensaiar na própria sede, cara, que é patrimônio, sabe? Porque tá fazendo barulho. Então, assim, como uma pessoa consegue, né, desmoronar ou destruir todo um legado com tamanha facilidade, né? Baseado em uma lei, é que nem essa história de guerra às drogas, matar as pessoas não está funcionando na guerra às drogas, né? Essa história de lei do silêncio não está desilenciando a cidade. Aqui em casa, né, tem um bar que, cara, o bar toca-se aquele pior do sertanejo na maior altura.
E aí, o que adiantou fechar os barzinhos maneiros que tocavam música boa? Já tá voltando, e tá voltando pior, né? Então, assim, não é o tipo de política que ela não é, né, Não, efetiva. E eu acho que a ela é gente uma vai ter que política se reinventar a hipócrita. política. Ela é É, muito tem um hipócrita, porque, por cinismo, exemplo, né? agora que nós estamos numa situação que as pessoas dependem de entrega, muitas, nem tanto, mas assim, de entrega de comida. O tanto de moto, gente, moto faz muito barulho. Moto mata as pessoas. Moto é uma praga, esse negócio de moto. Não é à toa que o Bolsonaro gosta de moto, entendeu? Porque essas motos, as motos, eu não estou falando dos motoboys porque eles não têm outra escolha, mas eles estão indo para a guerra. Eles estão indo para uma atividade que a mortalidade é maior que a da guerra do Vietnã, porque eles não têm como sobreviver. Mas isso daí é um absurdo, essa quantidade de moto, a forma como essas motos andam na cidade, o barulho que elas fazem. E assim, a falta de proteção, tanto no trânsito quanto do trabalho, desse pessoal, dos entregadores, iFood. Então, assim, a lei do silêncio tá nem aí para isso, entendeu? Qualquer lugar que você for dessa cidade, se você vai ouvir barulho de moto, em qualquer cidade, qual o barulho que você vai ouvir? Moto. É sempre, você abre a janela que você vai ouvir o barulho de uma moto. Então, assim, aí Sim. vem dizer que é a bateria da escola de samba que está fazendo poluição sonora. Vem dizer que é o bar que toca chorinho no final da tarde que está fazendo poluição sonora, gente. É muita cara de pau, entendeu? É muita falta de. E eu estava até conversando outro dia com o pessoal lá do meu trabalho, que é muito comum usar argumento ambiental para fazer higienização. Essas desocupações que você falou também, qual é o argumento que eles usam? É a área de proteção ambiental. É Entendeu? forte Eles isso, né? usam argumento ambiental para fazer crueldade com as pessoas, para fazer injustiça. Então colocam essa. Isso não é só em relação à poluição sonora, não. Em relação a outras coisas também, o argumento ambiental é usado para o Estado cometer violação de direitos, entendeu? Com base em argumento ambiental. E isso daí a gente precisa pensar muito bem como que nós vamos, porque é óbvio que nós não queremos destruir meio ambiente, coisa nenhuma. Agora, o que uma ocupação com 28 casas está destruindo de meio ambiente? Perto de uma latifúndio de soja transgênica. Entendeu? Por que vão retirar os moradores que não têm para onde ir, assim? E o latifúndio de soja transgênica está lá com seu licenciamento ambiental todo em dia, sabe? Poluindo, jogando veneno no solo, destruindo, assim, biodiversidade que nem foi conhecida ainda, sabe? Que nem foi catalogada ainda, a soja e o pasto já destruiu. E os órgãos ambientais, eles vão aonde? Retirar uma invasão de 28 pessoas, de 28 casas, que no meio de uma pandemia, dentro de uma área urbana, que é cheia de carro, passando para lá e para cá, vem dizer que aquela área tem importância ambiental e retirar de lá pessoas que não têm para onde ir e que estão sem renda, que estão em extrema vulnerabilidade. Não tem lógica isso. Isso é uma lógica desumana. É inumanidade isso. E eu estou cansada já de ver argumento ambiental. Estamos defendendo isso aqui, é uma área de proteção ambiental. Está poluindo isso aqui. Está acabando o quê, gente? Não pode. Nós temos que pensar em refutar esses argumentos, entendeu? Nós precisamos fazer isso. Porque não é assim. O meio ambiente, a proteção ao meio ambiente, ela não pode justificar crueldades. Não pode Sim. justificar violações de direitos humanos. Não pode, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, isso não é a primeira vez, nem vai ser a última, né? A gente vive aqui no plano piloto, que é um lugar que cada metro quadrado é vigiado, cada metro quadrado é observado, cobiçado. Então, as forças de gentrificação e higienização operam muito aqui.
E elas vão sempre lançar mão desse tipo de hipocrisia para retirar as pessoas da rua, para retirar os indesejáveis, para fazer a sua limpeza. E o carnaval também é vítima disso, né, Ju? Sim, Porque muito. o carnaval é esse lugar de liberdade, né? É um lugar onde as pessoas exercem essa liberdade, onde as pessoas são o que elas querem ser. E aí a lei do síndico, do subsíndico, não vale, né? O subsíndico ele se sente sem poder diante do carnaval. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar acabar com o carnaval, como a gente já viu 1000 vezes acontecer aqui em Brasília. 1000 vezes acontecer aqui em Brasília. Então o carnaval também tem essa função. Ele tem a função de fazer frente a essas forças higienistas. Ele é uma afirmação de que aquele espaço urbano é um espaço das pessoas. E mesmo nessa cidade planejada, que além do argumento ambiental tem um argumento do tombamento, que inclusive o próprio Lúcio Costa, se estivesse vivo, eu duvido que ele defenderia as coisas que defendem em nome dele, sabe? Duvido que ele defenderia o que se defende em nome do Lúcio Costa, duvido. Sim. Aqui ainda usam esse argumento que a área tombada não pode isso, não pode aquilo, não pode gente na rua, não pode... Né? O carnaval ele é o momento das pessoas se levantarem contra isso, tomarem conta dessas ruas que são só dos carros, né? Da gente botar o nosso pé ali debaixo da tesourinha e falar, olha esse chão aqui, a gente pisa nele, sabe? Esse para pessoas, né? Ele é o chão que é a nossa raiz. A gente não vai criar raiz num lugar se a gente não botar o pé no chão. Entendeu? A gente precisa botar o pé no chão. A gente precisa sentir que esse lugar é nosso. A gente precisa ir lá e colocar a nossa bandeirinha, nosso estandarte, falar assim, isso aqui é nosso, esse lugar é nosso. A gente viveu aqui, a gente se apaixonou aqui, a gente sofreu aqui, a gente chorou, a gente tomou chuva, a gente tomou sol, a gente cresceu, fez amigo, fez inimigo, brigou. A nossa vida transcorreu nesse chão e esse chão é nosso. Então, nós precisamos do carnaval para dizer isso, para entender isso, para sentir a força, né, que é pertencer a um lugar. Brasília é carente desse pertencimento, porque é uma cidade nova, e nós precisamos muito desse movimento, por isso que a gente vai com tanta força para o carnaval, porque o carnaval ele é uma força enraizante no território, né? Ele enraiza, ele tem um potencial de enraizar, de dar significado para o espaço, um significado humano para aquele espaço místico, né? Fantástico, né? As nossas fantasias. Então, assim, é fundamental. Eu sempre falo, né, Ju? Eu obeio de você essa frase, que o carnaval é fundamental. Sim, eu disputo muito isso, sabe? Inclusive com as pessoas que fazem carnaval, sabe? Que não que o que a gente faz é, na verdade, uma política, é político, eu digo, inclusive, que é revolucionário, que é uma tecnologia, né, que é essencial, e a gente que não consegue olhar para isso ainda, mas a gente vai fazer 100 anos, né, da Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna foi um marco para que o Brasil conseguisse se enxergar, né, Gabi? E eu acho que talvez agora a gente precisa muito olhar para o Brasil, assim, a gente precisa muito olhar para quem nós somos. E isso que você trouxe é muito lindo, quando você fala, olha, vamos ocupar a nossa cidade. A cidade tem que ser para as pessoas, a cidade não pode ser para as motocicletas, a cidade não é do fascismo, né? E toda essa onda conservadora, desumana, ela traz muita gentrificação, né? Que é o quê? Vai tirando as pessoas mais maneiras, as pessoas mais humanizadas, as pessoas que têm menos condição de vida, elas não conseguem ficar mais aqui no centro da cidade, né? Isso é uma forma de colonização também, né? Isso é muito forte. Exatamente. Gabi, eu queria mandar um abração para o Gustavo Lins Ribeiro, que recebeu um prêmio super forte aí da antropologia. Ele é professor da UNB. Para todas as pessoas que estão resistindo, né, na pesquisa, na ciência, né? As universidades estão sendo sucateadas também nesse processo, e eu acho que faz parte a gente se olhar, né?
se abraçar e dizer, olha, vamos lutar contra isso também. Então, também, muita resistência, muita luz, muita força para as pessoas que estão nessa trincheira, né? E também lembrar que o samba sempre foi resistência, né? Tem um casal que eu amo muito, que é a Dona Zica, né? E o Cartola, que marcou os amores de carnaval, que marca o amor do nosso país, né? Pelo samba, pela Mangueira, pelas escolas de samba, que surgiram, né, muitas escolas desse amor. E eu queria muito te abraçar por essa conversa. Eu acho que a gente fez, tipo assim, uma análise das notícias atuais, né, com o recorte, a transversalidade de sermos carnavalescas, né, de acreditarmos nas pessoas e no melhor das pessoas. Você até Então, falou manda um tchau aí, Gabi, porque tá acabando nosso tempo e essas plataformas do Zuckerberg, eles odeiam que as mulheres falem, né? As verdades. Você até falou vou falar rapidinho aqui, da Semana de Claro. Arte Moderna, ela aconteceu depois da pandemia de gripe espanhola, né? A pandemia de gripe espanhola foi em 1918, 1919. Então, logo depois veio a Semana de Arte Moderna e ela foi uma explosão de autenticidade, de originalidade, de verdade brasileira, né? De afirmação do Brasil como potência cultural, como potência filosófica, né? Como um país que tem capacidade de ser ele mesmo, sabe, de se construir sozinho. Então, eu acho que, terminando a história se repete. A gente vai ter, em algum momento, não sei como, não sei quem, não sei, não vai ser igual, vai ser uma outra coisa, mas esse florescimento cultural que aconteceu na Semana de Arte Moderna, porque a nossa humanidade ela está muito aflorada agora por causa dessa proximidade da gente ter que ficar olhando para a morte. A morte ela é uma parte da vida que a gente nunca quer olhar para ela. Mas quando a gente olha para ela, assim, apesar de ser muito duro, a gente entende a vida melhor. E aí a gente encarar a morte é um jeito de amar a vida também, sabe? Amar mais a vida. E eu acho que quando isso a gente conseguir sair, nós temos que sobreviver. Nós temos que sobreviver, temos que pensar isso, sabe? Tá passando uma tormenta, temos que sobreviver, porque quando isso acabar, nós vamos ter um entendimento de vida, um entendimento sensível da vida muito maior. E nós vamos ser capazes de construir uma coisa incrível. A gente tem que ter isso em mente, assim, vamos olhar para isso, assim, temos que enfrentar esse fascismo, a gente tem que sobreviver, sabe? Bota na cabeça que a gente tem que sobreviver, é duro, é ruim ficar em casa trancado, mas quem puder fica, espera, vai passar. E aí eu acho que nós vamos viver um tempo bonito, nós vamos viver, e vai ser a gente que vai fazer. Então, vamos Maravilha. lá. A gente vai destruir esse fascismo. Então, gente, não esquece, nós temos ódio e ojeriza a ditadura, nós temos nojo da ditadura. Assim já dizia o seu Ulisses, né? Que morou aqui com a gente, que me viu crescer, que, né, caminhava na escolinha que eu estudava. Então, assim, a gente já viveu uma Brasília muito mais diversificada aqui nesse centro, não era esse grau, né, de silenciamento e de desumanidade, de caretice e de lei, sem nenhum afeto. Então, a gente sabe o que a gente tem necessidade, a gente vai preencher as gerações futuras com essas necessidades, nós vamos deixar as nossas pistas, essa live é uma delas, e a gente vai pactuar isso coletivamente. Então, procurem seus blocos, procurem as suas escolas, procurem as suas comunidades, né? Peçam a bênção às suas mais velhas, aos seus mais velhos. Esse é o país de Lélia Gonzalez, esse é o país de Inês da Silveira, esse é o país de Paulo Freire. A gente não vai sucumbir para esse bando de idiota dessa forma. Com esse sorriso lindo da Gabi, né? A gente deixa um abração. Foi incrível te escutar, é maravilhoso sempre. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente, né? Curtindo aí, participando. Desejo muita alegria. Eu sei que não é o momento, que a gente está sofrendo muito, mas a gente precisa ficar alegre. Sempre que puder, ficar alegre. Não se sintam culpados de ficar alegres, de sentir a vida pulsando, por mais que esteja ruim. Deixa invadir. Lembra de que a gente tem que rir, a gente precisa rir e vai passar. O meu principal mandamento, depois de amai-vos uns aos outros, é ama seu próximo como a ti mesmo, e também a sua vingança é ser feliz. Não esquece disso. É quase vingativo a gente ser feliz. Então, o nosso sorriso é revolucionário, sim. A alegria, ela
ela sabota o controle, né? Eles não conseguem ter controle sobre nós se nós estivermos com um sorriso aberto. E aí, lembrando o Paulo Gustavo, que diz que o nosso sorriso está tampado pelas máscaras, mas independente disso, a gente vai passar por esse momento, a gente vai voltar a sorrir e a beijar muito todo mundo juntinho. Então, beijão, Gabi, muito obrigada pela presença. Galera, ó, sexta-feira tem live com os amores de carnaval. Quarta-feira eu tô aqui de novo. A Gabi vai seguir com a gente sempre. Sigam a Gabi nas redes dela, é maravilhosa. Os textos da Gabi são, assim, um banho de luz, um banho de força, de esperança, de uma lucidez enorme essa mulher. Uma imensa satisfação registrar aqui ela nessa noite, com ela sempre. E segue a gente aí no Carnavalesco, eu sou Ju Pagu e a gente volta toda quarta-feira aqui no nosso canal, às 8 da noite. Um beijão, tá cheio de novidades lá no canal da Carnavalesca e a gente vai seguir resistindo. Tamo junto, precisando chama. Beijão. Obrigada, Ju, minha fada da liberdade. Um beijo. Obrigada. Beijo, maravilhosa. Beijo todo mundo, pessoal. Beijo, tchau.